Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês sobre o mercado das startups e as oportunidades para nós advogados. Para quem não me conhece, eu sou Tiziano Gadelha, advogado, mentor, investidor e professor de Direito das Startups. Bom, gente, hoje nós vamos explorar um pouquinho do mercado de startups, um pouquinho do que ele representa, dessa grande oportunidade que o mercado de startups representa para toda a advocacia e que ainda está sendo um pouco ignorado, ainda está bem desconhecido. Então, se você quer fazer diferente na sua advocacia, se você quer ter muito mais tempo livre, quer faturar muito mais, e o mais importante, ter um grande prazer em atender aquelas empresas que você próprio usa no seu dia a dia, através de aplicativos, através de sistemas, etc. e tal, então fica aqui. Essa live vai ser para você. Bom, pessoal, o ecossistema de startups ele está crescendo demais, né? Não tem como a gente falar sobre tecnologia, sobre inovação, sem a gente se assustar com a rapidez com que essas plataformas, com que essas empresas se transformam em grandes negócios, né? Uma startup começa pequenininha, começa com desafios, inclusive, de como pagar uma folha de funcionários, como ter um site, um sistema no ar, como fazer mídia, como fazer publicidade. E quando ela se valida no mercado, quando ela de fato se mantém, aí, meu amigo, o negócio voa. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Como você começar a atender a startup, quando ela ainda está numa fase um pouquinho mais embrionária, e depois você, como advogada, como advogado, como é que você pode permanecer atendendo essa grande empresa que talvez não esteja num panorama tão grande, tão expressivo ainda. Bom, é importante a gente relembrar o que eu falei nos últimos vídeos, que o Brasil ele é disparado o país mais importante da América Latina no segmento de startups, esse mercado de startups. Nós temos aqui uma indústria fortíssima e espalhada pelo país. Você tem centros de tecnologia muito expressivos em Manaus, por exemplo, a Samsung tem um grande polo lá. Você tem lá no Rio Grande do Sul o pessoal do Instituto Caldeira também, com por exemplo, o investimento da Renner e de diversas outras empresas gaúchas. Você está lá fomentando essa inovação, essa descoberta de grandes empresas que ainda estão no estágio de validação de produtos, de serviços. Você tem, por exemplo, o São Pedro Valley, você tem aqui em Pernambuco, onde eu estou falando hoje, você tem o Porto Digital, que é um dos espaços mais expressivos do Nordeste do Brasil nessa área. Inclusive, esse ano, agora em agosto, a gente vai receber o maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Vai ser aqui em Recife, teremos essa grande alegria. E, bom, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esse cenário de startups ele não é importante apenas para a economia, não é importante apenas porque gera emprego, gera renda, gera tributação. Ele é muito importante pelas profissões que ele envolve. Por exemplo, eu vi alguns amigos aqui entrando na live. Andrei, grande professor da FGV, é um estudioso de branding, com livros publicados e tal. Esse mercado de startup é fundamental para ele. Como é que você se diferencia uma startup de outra? Se você não tiver uma marca presente, se você não tiver uma propriedade intelectual muito intensa, amigo, um abraço, a startup vai morrer logo de cara. Eu vi o Rodrigo Azevedo também, lá do Rio Grande do Sul. O Rodrigo é um dos maiores profissionais em privacidade e proteção de dados. É outro que pode falar também a importância dessa área para a advocacia. Eu vi o Jorge Wellington também, que foi presidente da OAB, manda tudo na área de direito criminal também, enfim, entende bastante da advocacia como uma grande profissão. Pessoal, somos nós que estamos envolvidos nessa profissão tão importante, tão, digamos, desvalorizada até pelo mercado mais tradicional, que a gente está tendo essa oportunidade de novo posicionamento. É agora, com esse mercado de startups, que a advocacia tem uma chance, como eu falei na última live, de voltar à sua essência. A essência da advocacia, que é estar ao lado, de fato, do cliente. Esse mercado de startups tem uma grande questão que eu acho fantástica. Ele separa o joio do trigo. Ele afasta aqueles advogados medrosos, aqueles advogados mais tradicionais, que não pode, etc e tal, não sei o quê, daqueles advogados que
que são mais expostos à inovação, são mais expostos às mudanças, às compreensões dessas mudanças. Eu lembro, Rodrigo, que nós estávamos no congresso da BPI, talvez 2019, 2020, não me recordo bem o ano, e Helder Galvão, nosso colega, um grande advogado também nessa área, que hoje mora em Portugal já há um certo tempo, e Helder foi um pouco criticado por falar que NDA, os acordos de confidencialidade, estavam começando a perder um pouco do seu protagonismo diante de outros instrumentos jurídicos. E o que aconteceu foi o seguinte, algumas pessoas criticaram, eu fui um dos que defendi o Helder, pelo seguinte motivo: é muito fácil você falar em confidencialidade quando nós estamos tratando de muito dinheiro na mesa. Mas quando você está lidando com uma startup, às vezes a empresa não tem orçamento para pagar a folha. Como é que essa startup, como é que essa empresa vai se validar? Como é que essa empresa vai se manter no mercado? Ela não herdou nada, ela está com muitos desafios. E os principais desafios dela são regulatórios, são jurídicos. Ela vai usar software de quem? Ela não pode usar absolutamente coisa alguma pirata. Na verdade, ninguém pode usar nada pirata. Mas uma startup pode menos ainda, porque ela está exposta, ela está lá na vitrine. Então, pessoal, quando a gente fala em mercado de startups, a gente tem que lembrar de como essas empresas oferecem oportunidades para nós, advogados. Veja, a startup é uma empresa que começa com uma problemática, começa com uma dor de mercado e traz uma solução para aquilo. Só que essa proposta de solução muitas vezes não é sequer regulamentada. Ou seja, o direito em tese nem passou lá, nem enfrentou aquilo ainda. E você, minha amiga, meu amigo advogado, se você acha que isso é coisa para nerd apenas, se você acha que isso não é para você, isso está fora do meu, porque o meu escopo é o direito tributário, meu escopo não, é o direito civil, tradicional, o direito de família e tal. Então tá bom, então continue ignorando esse mercado. Depois se pergunta como foi que a viúva de Steve Jobs começou a resolver os problemas lá de herança, como foi que o pessoal começou a fazer planejamento patrimonial em startups, como é que o pessoal que investe olha a lei complementar que protege o investidor anjo. Depois você me pergunta tudo isso, tá? E olha que a gente ainda está no iniciozinho do furacão que está para acontecer. Uma coisa eu te garanto, se você entrar agora nesse mercado, rapaz, aí você vai ter chance de ficar bem estruturado como os grandes profissionais que já estão nesse campo. Tá bom, pessoal? E, bom, uma grande questão que esse mercado me faz pensar é como a gente tem oportunidades, por exemplo, de áreas tradicionais atendendo esse cenário de startups. Acabou de entrar aqui Cadu, um amigo meu, querido amigo meu, presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB, e ele é um bom exemplo disso. Ironicamente, Cadu, você entrou no momento que eu estava falando sobre as áreas tradicionais que estão focando no mercado de startups. Veja um exemplo disso. Você que tem um escritório importantíssimo na área tributária, na área societária, vocês que sempre fizeram M&A para empresas tradicionais, essa área de fusões e aquisições, vocês agora têm um foco muito grande em startups. Isso você pode compartilhar com a gente, que é nada mais nada menos porque você olhou para esse mercado e disse: opa, peraí, na largada talvez os honorários não sejam tão vultosos, mas o trabalho é muito interessante e o cenário é muito promissor. Pois é sobre isso que eu estou falando. Gente, é aquela história, no bom todo mundo está bem, o problema é no ruim. Quando veio a pandemia, todas as profissões, o pessoal do direito, o pessoal da medicina, todo mundo liberou geral. Não, agora pode telemedicina, teleconsulta, etc e tal. Legal. E agora? Vamos voltar atrás? Acabou a autorização? Não pode, porque a tradução da profissão... Esquece isso, cara. Não volta atrás. Tecnologia, quando ela chega, o que ela faz é derrubar a porta. Ela não pede licença, ela não toca na campainha. Então, ou você se apresenta para esse mercado, ou você vai atrás, ou você constrói a sua credibilidade, constrói o seu portfólio de demandas, de clientes, ou você está fora do jogo, tá bom? E uma questão também sobre o mercado, de uma forma geral, dessas empresas de tecnologia, é o seguinte: assim como no direito, ele também é verticalizado, esse mercado é verticalizado. Então, se você é um advogado, por exemplo, eu falei em Cadu, que é tributarista, você tem as startups da área, por exemplo, as fintechs.
As empresas financeiras, é claro que Cadu pode atender qualquer startup que ele queira, mas as fintechs trazem um impacto direto para ele. Vou dar um exemplo. A gente representa um banco digital que agora está no protagonismo aí nacional, porque ele foi o primeiro banco a oferecer cashback de dois formatos. Primeiro, no débito, todo mundo só oferece cashback no crédito, ele oferece no débito. E o segundo, ele é multimoedas. E o cashback também é multimoedas. O cashback, na verdade, é nem multimoedas, é em Bitcoin. Então, vejam que inovação. Banco digital, você não paga nada, tá, para ser cliente. E tem mais. Quando você usa, você é multimoedas. Você pode ter dólar, pode ter euro, pode ter Bitcoin. Vejam, isso é a tendência. A questão é a seguinte. Quem está no mercado hoje se planejou para isso há 5, 10 anos. Então, se você está achando que esse mercado está muito distante para você, sinto te dizer que tem gente que está muito pior. Agora também quero te dizer que tem gente que está muito melhor. Então corre enquanto é tempo e surfa essa onda. Eu falo sempre aquela história, quem chega cedo bebe água limpa. Então vamos lá que esse mercado ainda dá para todo mundo. E uma coisa muito interessante para a gente falar é que você tem 1.300.000 advogados no Brasil. Tenha certeza que 1.100.000 desses advogados sequer entendem bolhufas do que é tecnologia. E veja, tudo bem, é o perfil deles. A questão é, você já está dividindo o mercado com menos profissionais, mas ainda assim você está dividindo o mercado com 200.000 profissionais. Então se diferencie. A diferenciação não é mudar a tua roupa, não é mudar teu carro, não é mudar tua apresentação. A diferenciação é você compreender o mercado. Outro dia eu fiz uma live, eu gravei um podcast com o Gui Peixoto. O Gui faturou ano passado, parece que 200 ou 300 milhões da empresa dele de transporte. Ele é que faz transporte para grandes cervejeiras nacionais e tal, cervejarias nacionais e tal. E o Gui estava me explicando que a tomada de decisão da empresa dele na hora de contratar profissionais é pelo que os profissionais conhecem do mercado e não da especialização em si. Ele estava me explicando, por exemplo, que o advogado que eles contrataram na área imobiliária, ele não sabe nem o currículo do cara, mas ele sabe que é um cara que joga o jogo da inovação. É um cara que entende do mercado de inovação, do mercado de startups. Nós somos contratados por ele em todas as empresas dele. Por quê? Não é porque ele só precisa de propriedade intelectual, é porque ele quer alguém que fale a língua dele. Ele não quer chegar para a gente para dizer, olha, talvez eu esteja com problema. Não. Ele quer que a gente mapeie. E para você fazer isso, para você cobrar honorários cada vez mais altos e ter cada vez mais tempo livre, atendendo demandas de fato interessantes, desafiadoras, você tem que ficar ligada, você tem que ficar ligado, meu amigo, nesse mercado, tá? Bom, se você quer saber como construir uma carreira nesse mercado de startups, que muita gente está mudando agora, está dizendo, poxa, eu estou decepcionado, eu atuava com DPVAT, aí depois que mudou a realidade, mudou também a forma de trabalho, mudou o faturamento, tem aquela questão lá com a seguradora líder, e agora tem a Caixa Econômica Federal, e etc. E tem a questão, quem é de outra área, por exemplo, do divórcio, da parte de família, não, mas agora dá para fazer o direito de família, o divórcio não litigioso e tal, não sei o quê. Veja, essas mudanças já aconteceram todos os dias no direito. Eu costumo dar um exemplo de quando eu entrei na faculdade de Direito. Eu entrei quando o Código Civil tinha acabado de mudar. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que ficou a cabeça das pessoas que passaram 4, 5 anos estudando sobre um Código Civil que já era. Rasgou, jogou fora, cara. Tem um novo jogo. E agora? Daqui a pouco vai mudar de novo. Então, se você olhar para a matéria estritamente, você está frito. Ou você olha para o mercado, por exemplo, entrou agora Letal, um grande conhecedor aí do mercado de apostas esportivas. Se você não olhar para o mercado e compreender a dimensão do mercado, você está frito, você está fora do jogo, irmão. Esse é um exemplo, o mercado de apostas esportivas. Quem é que sabe? Me explica a propriedade intelectual dele? Todos os dias a gente tem pelo menos 3, 4, 5 demandas de clientes nesse mercado. Como é que a gente resolve? Não são demandas aqui em Recife, são demandas às vezes na Noruega, demanda nos Estados Unidos, como é que a gente resolve? Não é só propriedade intelectual, não. Ou você conhece bem o mercado que você está lidando, como disse Gui Peixoto, ou, meu amigo, você está fora do jogo. Esquece isso, tá?